Olá, sexto ano! Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar o nosso capítulo 6 do livro 2 na nossa aula de ciências. Nós estamos aqui falando sobre além das células, níveis de organização dos seres vivos. A gente já viu que as células dos seres humanos passaram por um processo de diferenciação. Depois que teve a fecundação, o zigoto se transformou, né? Ele não ficou lá naquela uma única célula. Essas células se multiplicaram e elas passaram por um processo de diferenciação. As células ganharam formas e funções diferentes e formaram todas as células do nosso corpo. Essas células se juntaram, né, quando elas tinham, né, formas parecidas e funções parecidas nos tecidos do nosso corpo. A gente aprendeu que no caso do ser humano a gente tem 4 tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. A gente aprendeu as características desses 4 tecidos e a gente viu que esses tecidos, na verdade, eles se juntam para formar os órgãos e que os órgãos, quando eles têm funções para cumprir, né, num único objetivo, eles estão formando os sistemas e todos os sistemas colaboram para a formação do nosso corpo, do nosso organismo. Mas como será que são as plantas? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Pega o seu livro 2 e abre aqui na página 19 para a gente conversar sobre como são as plantas. Gente, as plantas, assim como os animais, também são seres pluricelulares. Ou seja, muitas, celulares, células. São seres formados por muitas células. A gente aprendeu quando falamos de células sobre a célula eucariótica vegetal. Então, as plantas são formadas por células eucarióticas vegetais. Nas células delas, o material genético fica lá dentro do núcleo. Lembra da célula da planta? Ela tem parede celular, tinha várias organelas lá dentro, tinha aquela que tem o pigmento verde, a clorofila, que era o cloroplasto, e tinha um monte de outras organelas lá dentro que ajudam, então, que essa célula cumpra a sua função como a unidade básica da vida. Ou seja, toda planta é formada por células. E a planta também um dia foi um cigotinho. Então teve o gameta masculino, o gameta feminino, eles se juntaram e formou o zigoto. E assim como nos animais, esse zigoto passou por aquele processo de serem células embrionárias que se diferenciaram e formaram as mais diversas células da planta que a gente conhece hoje. E são células diferenciadas que formam os tecidos e os órgãos da planta. E também tem os sistemas das plantas. Só que são tecidos, órgãos e sistemas diferentes dos nossos, não é mesmo? Então, com certeza você já conhece alguns órgãos das plantas. Hoje a gente vai falar sobre esses órgãos e os tecidos das plantas. Vamos lá? Aqui na página 19, a gente tem então um desenho nos contando quais são esses órgãos e para a gente dar uma relembradinha, né? Qual é o órgão e a sua função. Afinal, a gente já sabe disso, né? Então, veja só. As plantas têm folhas, que é a principal estrutura que faz a fotossíntese. Ou seja, a fotossíntese é aquele processo que participa à luz do sol e é responsável por fazer o alimento da planta. É assim que a planta se alimenta. A gente também tem os frutos. A maior parte das plantas que nós conhecemos tem frutos. Os frutos são responsáveis por proteger as sementes. As plantas também têm raiz. A função da raiz é fixar a planta no solo e absorver água e sais minerais.
As plantas também têm um caule. O caule, ele é responsável pela sustentação dessa planta. E vai ser no caule que vai, então, se fixar as flores, as folhas, as raízes, os frutos. É tudo no caule que fica, né, penduradinho. E a gente também tem a flor, quando essas plantas têm flores, né? As flores são responsáveis por realizar a reprodução das plantas, ok? Então, esses são os órgãos que a maior parte das plantas tem. A gente vê muitas plantas que têm esses órgãos. E aí, relembrou todos os órgãos das plantas? Vamos ver, então, agora, na página 20, quais são os sistemas das plantas. E esse a gente vai aprender hoje, né? Gente, as plantas têm 3 sistemas: o sistema vascular, o sistema dérmico e o sistema fundamental. Vamos conversar um pouquinho sobre esses sistemas. O sistema vascular, ele inclui os tecidos que formam alguns vasos, ou seja, alguns tubos. E para que servem esses tubos? Esses tubos servem para transportar substâncias dentro das plantas. A gente não falou que as raízes servem para absorver água e sais minerais do solo? E como que essa água e sais minerais chega até lá em cima na plantinha? Através de um sistema de vasos. E esses vasos, então, fazem parte do sistema vascular. Então, lá da raiz até lá em cima da plantinha tem um sistema de vasos. E a gente não falou que nas folhas fazem a fotossíntese, que é o alimento da planta? E como que o alimento chega até lá na raiz? Por um sistema de vasos. Então, é o sistema vascular, que é formado por um sistema de vasos, ou seja, tubinhos, que transportam substâncias dentro da planta. Esse é o primeiro sistema da planta. O segundo sistema é o sistema dérmico. O sistema dérmico são tecidos de revestimento, ou seja, ele reveste a superfície das folhas, a superfície do caule, a superfície dos frutos, ou seja, reveste a planta inteirinha para protegê-la. Não é um revestimento que recobre ela e não deixa passar nada, né? Tem que deixar passar, tem que ter alguns poros para que a planta consiga absorver água, para que consiga passar os gases para ela respirar, para ela poder fazer fotossíntese, né? Então, é para proteção dela, né? Então, o segundo tecido, o segundo sistema, é o sistema dérmico, que é formado por tecidos de revestimento. E o terceiro sistema é o sistema fundamental. O sistema fundamental é um conjunto de tecidos. Esse conjunto de tecidos realizam todas as outras funções que a gente precisa, tanto de armazenar substâncias. Sim, as plantas precisam armazenar substâncias. Por exemplo, ela precisa armazenar açúcar e alimento para a época que ela não está conseguindo fazer fotossíntese, né? Tem menos sol, ela vai fazer menos fotossíntese, então ela precisa ter uma reserva ali, né, de alimento. Ela precisa também de suporte, ela precisa de muitas outras funções. Então, é o sistema fundamental. De maneira geral, gente, os órgãos das plantas vão ter sempre tecidos vasculares, daí os tecidos vasculares vão estar envoltos aí de sistema fundamental e em volta de tudo a gente vai ter o sistema dérmico recobrindo esse órgão, tá bom? Gente, para finalizar a aula de hoje, eu peço que vocês façam esse exercício aqui da página 20, esse agora é com você, porque a gente vai organizar agora como que são as plantas, né? Então, nessa figura, a gente tem os diversos níveis de organização da planta. Da esquerda para a direita, tem os níveis menos abrangentes, né? Então, comece aqui, ó. A plantinha é um organismo. Então, põe aqui organismo. E como que a gente vai aqui, então, né, diminuindo os níveis de organização? Então, preencha aqui como que a gente põe cada um, que a gente corrige na próxima aula. E na segunda aula eu peço que você faça o explore os seus conhecimentos, que a gente vai corrigir na próxima aula online. Então tem exercícios de explore os seus conhecimentos na página 23,
24 e 25, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem.